Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez estou aqui para ministrar a boa notícia ao seu coração. Eu sou o pastor Rodrigo da Igreja Filhos da Fé, aqui da cidade de Vargem. Eu quero falar com você algo muito importante, muito especial, que vai fortalecer o seu coração hoje, nesse momento, tá bom? Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do versículo 44 ao 48. Então vamos lá, para começar, certo? Bom, está escrito assim, o título é assim, o título aqui na minha Bíblia: Paulo e Barnabé vão para os gentios. Quem são os gentios? O povo não judeu, né? Tinha o povo judeu e o povo não judeu. O povo não judeu somos nós, chamados de gentios, certo? Então diz assim: no sábado seguinte, afluía quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, ou em outra tradução diz corajosamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos ordenou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu quero que você guarde essa palavra: destinados, escolhidos, ordenados para a vida eterna. Então eu vou explicar o que acontece. Os judeus, eles se achavam indignos, eles mesmos se achavam indignos da vida eterna. Mas quando o apóstolo Paulo pregou para os gentios, que ali estavam também todos reunidos ali, eles aceitaram a palavra. Mas por quê? Porque eles foram escolhidos para a vida eterna. Eles foram escolhidos. Todos aqueles que foram escolhidos para a vida eterna vão crer em Deus. Porque Jesus falou: aqueles que o Pai me deu, Ele diz que Ele não vai lançar fora, de jeito nenhum. Amém? Então, o que eu quero dizer? Ninguém é salvo pelas obras. Não são as obras que salvam você. É a graça do nosso Deus. Muitos pastores pregam, até eu já fiz isso, que você tem que conquistar a salvação todos os dias. Mas isso não é verdade. Você não conquista a salvação. Quem nos deu a salvação foi o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia continua dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você não é julgado, porque o Senhor Jesus, Ele veio e morreu na cruz por nós. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós. Está lá em Gálatas. Está escrito que Cristo Jesus nos resgatou da maldição do quê? Da lei. Amém?
Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós e para que nós recebêssemos a promessa do Espírito. A maldição da lei. A lei é para condenar você. Por que, pastor, que é para me condenar? A lei não é boa? Ela é boa, mas por que ela me condena? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Então Jesus nos salvou pela graça. Aí você diz, mas pastor, hoje eu não pequei. Ontem, essa semana que passou, eu não pequei. Mas no dia que você tropeçar em uma vírgula, você tropeça em tudo. Tudo que você fez não serve para nada. Então o que eu quero dizer? Então você vive numa corda bamba. É muito arriscado. Jesus sabia disso. Então Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar. Está escrito lá em Romanos capítulo 5: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, então eu posso fazer o que quiser, tudo de errado, que eu estou salvo? A questão é que o Senhor Jesus nos salvou para as boas obras. Você está salvo. Você que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creu no coração, porque a Bíblia diz em Romanos que com o coração se crê e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, se a salvação é de graça, mas as suas atitudes, as suas ações, você vai ser recompensado por elas, seja uma ação ruim ou boas, você vai ser recompensado, até no lado negativo. Mas você que resolver, que decidir fazer a santa vontade de Deus, você vai reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Pastor, aonde que está isso que não adianta nada eu cumprir a lei que eu não vou ser salvo? Porque se você cumprir a lei, você é salvo. Mas eu quero ver você cumprir. Você não vai cumprir. Ninguém consegue. Lá no livro de Tiago, do livro de São Tiago, eu vou ler aqui para você. Eu vou ler bem rapidinho. Tiago capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, no versículo 10, diz assim, olha só que interessante. Olha só que interessante, diz assim, ó. Pois, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém? Vou repetir. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aí? Tem condição de ser salvo desse jeito? Não. Mas, sabendo disso, o Senhor Jesus, no livro de Gálatas, que eu vou ler para você aqui, no livro de Gálatas, olha só que interessante, no livro de Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui para você. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus irmãos. No livro de Gálatas, diz assim, 3,13. Ou melhor, olha só, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Nós éramos malditos e Ele assumiu o nosso lugar, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, como eu disse no começo, em Jesus Cristo.
a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, você é salvo primeiro pela graça. Você é salvo porque graça é favor imerecido. Você é salvo pela graça. Você é salvo por causa de Jesus Cristo, que cumpriu tudo no nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar. E você é salvo porque você foi ordenado para a vida eterna. A Bíblia diz que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo porque é mau ou porque é bonzinho. Você não vai ser salvo porque é bonzinho e você não vai ser condenado porque é mau. Você vai ser salvo se você confessar a Jesus Cristo de todo o seu coração como único e suficiente Salvador. Você vai ser salvo. E você vai ser condenado por não confessar Jesus Cristo. Não dá para explicar tudo isso para você pelo vídeo. Eu gostaria de convidar você para todos os domingos estar aqui na Igreja Filhos da Fé participando, aqui na rua Rua Professor Francisco Morato, número 26, aqui em Vargem, na Rua da Rádio, Vargem, São Paulo. Você está a um passo da salvação. Olha só, para terminar, que eu vou ler rapidinho para você, Romanos capítulo 10, versículo, aqui ó, diz assim ó, capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não colocou mais nada. Porque com o coração se crê para a justiça. Você é justificado pela fé. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se você não crê, você não invoca. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Eu estou falando para você, você está ouvindo agora. E como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou pregando para você. Como pregarão se não forem enviados? Eu fui enviado para te pregar. Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você está a um passo da salvação. Decida e agora, aceite a Cristo com o coração e confesse com a sua boca. Com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso não tem nada a ver com religião, tá bom? Seja livre da religião. Você está numa religião que prega o contrário, que faz você de escravo, então cai fora dela. Você tem um compromisso com o Senhor Jesus. Deus te abençoe e que a paz esteja com todos vocês.